sei que nunca é fácil falar sobre coisas ruins, mas às vezes é necessário. Oi, meu nome é Brenda Fonseca, eu sou criadora desse canal, eu tenho um Instagram que fala sobre TDAH e autismo e hoje eu quero te contar 3 histórias que aconteceram recentemente e que me impactaram muito, que eu ainda tô digerindo tudo e que aconteceram na comunidade autista. E aí eu peço encarecidamente que você curta e compartilhe esse vídeo para alcançar o maior número de pessoas e podermos conscientizar principalmente as pessoas que estão causando esses problemas e causando essas dificuldades. Primeiro, para quem não sabe, o autismo ele é considerado uma deficiência pela lei. Então, se você abrir a lei, você vai ler que o rol de pessoas com deficiência engloba as pessoas no transtorno do espectro do autismo, né? Independente do nível 1, nível 2, nível 3. O que aconteceu recentemente? Primeiro, uma mãe, né, ela estacionou em uma vaga reservada para pessoas com deficiência com o filho dela autista. E essa vaga, ela é nosso direito, podemos utilizar. E essa mãe estacionou. Um senhor, né, louco, agrediu fisicamente essa mãe, tá? Porque ela estava utilizando essa vaga. Salvo engano, foi num supermercado. Agrediu fisicamente mesmo, por ela estar usando uma vaga que, segundo ele, era para outro tipo de deficiência. Mas não, porque, né, não tem diferença de deficiência. Tudo é deficiência e todos os direitos são iguais para as pessoas com deficiência. Bom, teoricamente, né, deveria ser. A mãe ficou muito revoltada, né, compartilhou isso, teve uma comoção na comunidade autista e passou. Aí, né, eu vi aquilo, fiquei muito chocada. Eu sempre falo que eu tenho muito medo de utilizar os meus direitos de pessoa autista, porque eu tenho muito medo das pessoas não só me julgarem, mas acontecer isso, de alguém ser grosso. Quando eu tô numa fila, por exemplo, eu posso usar a preferencial, muitas vezes eu prefiro não utilizar para não sofrer preconceito, para ninguém ficar me olhando de cima a baixo falando: o que você tem? Você não tem cara de nada. Mas essas pessoas não sabem o quanto uma fila, por exemplo, me deixa nervosa e em pânico e às vezes dá vontade de chorar. Então, numa fila muito grande, porque eu não consigo esperar e eu fico muito nervosa. Já aconteceu várias vezes de eu chorar em fila. Então, eu só tô dando um exemplo. Passado um tempo, tivemos um outro caso, que foi de... Inclusive, esse eu postei lá no Instagram, lá no meu Instagram. Se você não me segue lá, @BrendaFonseca. Eu tô até esfregando as mãos mais, porque eu tô muito nervosa, porque eu não queria falar sobre isso, mas eu sinto que eu tenho que falar, porque, né, o assunto ele some, né, e acho que a gente tem que continuar falando pra conscientizar essas pessoas. E aí foi um pai, né, de uma criança autista, que o filho tava brincando, eu não sei exatamente o que tava acontecendo. Foi até aqui em Belo Horizonte, né? Eu moro em Betim. E lá a gente viu que na notícia, né? A criança do pai tava buzinando e ficou buzinando. E se estressou um cara e o cara, né, tirou a vida do pai da criança. Porque a criança tava tendo um momento ali de hiperfoco, sei lá, gostou de buzinar. Até uma criança que não é autista, né, às vezes pode estar empolgada com aquilo e faz. E o pai, né, às vezes, né, ficou feliz que o filho tava se interessando por alguma coisa e deixou. E essa pessoa, né, filho de não sei quem, que a gente não pode xingar, mas essa pessoa que merece, né, cadeia e que eu espero que passe muito tempo na cadeia, matou um pai de uma criança autista. E, né, a gente não tem como saber, mas pelo que eu li, era um pai, né, dedicado. Essa criança agora tá aí com o suporte só da mãe. E vocês sabem o quanto uma criança autista precisa de cuidado. E foi tirado o pai dessa criança. Então, mais um caso de intolerância, né? O cara nem passou a saber do porquê que essa criança tava buzinando. Ele só foi lá e fez o que tava na cabeça dele, estressado. Então, essa pessoa provavelmente não era normal, né? Acredito eu. Assim como nenhum dos casos aqui, as pessoas que cometem os atos parecem ser normais. Por último, foi mais recente, uma mãe também foi estacionar numa vaga, né, preferencial. E quando ela voltou no carro, estava escrito assim: essa vaga é para deficiente físico e não mental. E aí eu vou
falar, né, que a pessoa com autismo, ela não é deficiente mental. Ninguém é deficiente mental. A gente tem deficiências intelectuais, né, então que a pessoa pode ter alguma dificuldade, né, nas coisas neurotípicas. E a gente tem os transtornos do neurodesenvolvimento, que aí é o caso do autismo, do TDAH, que são transtornos, tá? A bipolaridade e afins, tá? Contemplado como deficiência, tá só o autismo. Por enquanto, porque eu acredito que vamos chegar num prazo de que outros transtornos também vão ser englobados. E aí, nisso, a mãe se sentiu extremamente ofendida. Eu acredito que, não lembro da notícia corretamente, mas eu acho que o cara também xingou ela e tudo. E aí, a gente se vê nisso. A gente tem o direito, ele tá tão perto, ele tá ali, palpável, mas a gente tem medo de exercer, e quando a gente exerce, corre o risco de, né, no caso do pai, falecer, no caso da moça da primeira história, ser agredida. No caso dessa outra, não foi agredida fisicamente, mas ela provavelmente ficou extremamente abalada, né, com a situação. Então, assim, é muito difícil viver no Brasil, a gente sabe, mas é muito difícil ser neurodivergente num país que não respeita a lei, que não respeita o que tá, né, escrito. A gente usa o colar, né, eu tenho meu colarzinho, ele tá ali na bolsa, e as pessoas nem sabem o que são símbolo. Então, quando você vir, né, um símbolo de girassol, de quebra-cabeça, girassol ele é utilizado para deficiências invisíveis, né, que no caso é o autismo, que não dá para você notar só por olhar para a pessoa, né, não é físico. O quebra-cabeça é do autismo e várias outras coisas que eu fico vendo, e às vezes eu já passei por situação de ir na fila, né, às vezes você já foi numa fila e tá numa fila muito grande, peguei a fila preferencial. Muitas vezes as pessoas, né, são super educadas e tratam a gente muito bem, mas também tem gente que olha e fala, é pra quê? É de que você tem? E aí você tem que falar o que você tem. Eu geralmente não falo, porque eu tenho dificuldade de me expressar bem quando eu tô, sei lá, quando eu tô desregulado, quando eu tô tensa. Então eu só pego a minha cipiteia e entrego. No cinema a mesma coisa, se a pessoa pede, né, a confirmação, eu cipiteia, entrego a minha cipiteia, porque eu não consigo falar, né? Eu transtorno do espectro autista, não. Eu só entrego porque já é um constrangimento muito grande, sabe? Eu só queria fazer minhas coisinhas, ir embora pra minha casa, ficar caladinha, mas a gente não consegue fazer isso. A gente tem que estar constantemente lutando pelos nossos direitos, constantemente correndo atrás. Essas mães, gente, elas não param na fila porque elas gostam, não, e que é mais fácil de tirar as compras do carro. É porque uma criança autista, ela pode fugir. A gente acontece, tem um termo novo, né, chama eloping, que é fugir. A criança autista, ela tem essa mania. Eu fugia quando eu era criança de agulha. Então eu vi uma agulha, né, ia pra tomar vacina, alguma coisa, eu já corri pro meio da rua e quase fui atropelada, porque eu tinha medo. Então as crianças autistas fogem. As crianças autistas têm crise, então tem que sair com elas o mais rápido possível. Pessoas autistas adultas, quando não acham vagas para estacionar, quando é difícil de estacionar ou quando tá muito cheio, podem ficar atordoadas e aí fica difícil, né, de dirigir. Então, assim, se o direito ele existe é porque a gente precisa, tá? A maioria das pessoas é consciente e utiliza apenas para o que, né, convém, como eu acredito que eu faço. Eu não utilizo todos os direitos, que eu não preciso de todos, mas eu tenho, se eu quiser utilizar. Foram essas 3 situações, eu fiquei muito chateada e eu falei, eu preciso trazer isso num vídeo, que a gente refletisse, que a gente falasse mais sobre o autismo em grandes plataformas, na televisão, nos jornais, aqui no YouTube, que nem eu tô fazendo, no Instagram, em todas as plataformas possíveis, a gente conscientizar que o autismo é uma deficiência, que os direitos das pessoas com deficiência se aplicam às pessoas com autismo, que o TDAH ainda não é considerado deficiência, mas é um problema que afeta o cotidiano e é real, que tem vários outros transtornos da neurodivergência e precisam de atenção, que a gente não recebe o tratamento correto, que a gente não recebe o que a gente precisa e que a gente tem que correr muito atrás. Mas são ataques atrás de ataques e a gente tem que
ficar lutando com isso e é muito triste. Então, eu prefiro não ver notícias, mas como eu tô, né, eu não vejo notícia no geral, mas como eu tô nesse meio, né, de pessoas com transtornos da neurodiversidade, eu acabo me deparando com essas notícias e eu fico muito triste. Acaba com o meu dia, de verdade. Então, eu só queria deixar claro que conscientize as pessoas próximas de você. E é isso, eu te peço pra curtir esse vídeo de novo, comentar, compartilhar e se inscrever no canal. Minha meta esse mês é chegar nos 600 inscritos e eu acredito que com a sua ajuda eu vou conseguir. E é isso. É triste esse vídeo, eu não gosto de fazer vídeo assim não, mas eu precisava falar. Eu te agradeço por ter assistido até aqui. Vídeos no canal todas as quartas e domingos às 8. Esse domingo eu falhei, desculpa aí, galera. Todas as quartas e domingos às 8. E eu te vejo quando eu aparecer de novo. Tchau, tchau.